1 Coríntios capítulo de número 12. Nós estamos aprendendo sobre os dons espirituais. E vai ser tremendo o que nós vamos aprender aqui hoje, porque é uma coisa que todo mundo já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar. A fé. Mas o que é a fé? Como que essa fé se torna um dom espiritual? Quando é dom, quando não é dom? E a fé, ela é fundamental para que você seja salvo e para que você tenha uma vida abençoada nessa terra. Tem um texto sagrado que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo de número 8 em diante. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo de número 8 em diante. Essa partezinha aqui do versículo 8, nós já vimos. É só para mim não perder aqui o contexto, tá bom? Está escrito assim: a um, o Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. Agora olha o versículo 9. A um, o mesmo Espírito dá grande, o que, pessoal? Grande o que? Fé. Eu quero que você observe que aqui não está escrito apenas que o Espírito de Deus, o dom espiritual, é simplesmente a fé. Mas sim, o dom espiritual retratado aqui é uma grande fé. Porque todo crente, todo cristão tem fé. Todos têm fé. Se você não tivesse fé, você estaria aqui nesse culto hoje? Não. Você tem fé. Você acredita que Deus existe. Você acredita que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Você tem fé. Mas quando falamos de dom da fé, então já é numa dimensão muito maior. Existem os crentes, os cristãos, que têm fé, e existem algumas pessoas que têm uma grande fé. E é aí que nós observamos a diferença do que acontece na vida de uns e não acontece na vida de outros. Tem gente que fala: poxa, eu estou na igreja e não acontece nada na minha vida. Será que eu não tenho fé? Fé você tem, você está na igreja. Fé você tem. Agora, o que talvez está faltando é o dom da fé. É ter aquela fé numa proporção incomum, muito maior. Aquela confiança plena. Lá em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 1, você pode marcar aí para você ler em casa, que ele vai colocar no televisor aqui também. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. O próprio Deus explica para nós o que é a fé. Olha o que é a fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Então quer dizer que a fé me apresenta a materialização daquilo que eu ainda busco, espero.
Você está na igreja por quê? Porque você acredita que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou e vai voltar para buscar o seu povo, os seus escolhidos, para morarem com ele por toda a eternidade. Então a fé mostra para você a realidade daquilo que você espera. E o que mais que a fé faz? Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então, se a minha fé é uma fé padrão, uma fé normal, eu vou ter uma confiança normal. Se a minha fé não é uma fé padrão, porque é um dom da fé que está sobre mim, então eu vou ter uma confiança fora do normal. Além do normal. É quando você olha para a pessoa que está tão confiante de alguma coisa que humanamente falando não tem lógica, não tem expectativa, não tem jeito. Você olha para a pessoa e fala, fulano só pode estar louco. Como que ele acredita que isso vai acontecer? Como o médico já desenganou, o médico já disse que não tem jeito, olha, a situação do país é essa, olha, tá assim, você fica buscando, humanamente falando, materialmente falando, algum argumento para tentar entender a confiança que aquela pessoa tem que vai dar certo, mas você não vai encontrar nada humano. Você não vai encontrar nada material, porque a confiança daquela pessoa não está fundamentada em coisas físicas. A convicção dela é naquilo que ela ainda não vê. Mas ela carrega a plena certeza que aquilo vai dar o quê? Certo. E você sabia que você encontra pessoas assim mesmo fora da igreja? Tem pessoas que de fora da igreja que têm o dom da fé. Elas têm uma confiança tão grande. Tá tudo dando errado e a pessoa está dizendo, vai dar o quê? Certo. O mundo está caindo, está desmoronando e a pessoa está dizendo o quê? Eu vou conseguir. Que isso? Isso aqui é só mais um motivo para mim me fortalecer e me alegrar, porque a minha vitória vai ser maior ainda. Isso é o dom da fé. E todos nós deveríamos buscar isso em Deus. Às vezes a gente fala, Senhor, aumenta a minha fé. Não, a gente não deve orar assim. A oração tem que ser, Senhor, concede a mim o dom da fé. O dom da fé. Quer ver um exemplo do dom da fé, biblicamente falando? Biblicamente? Volta a sua Bíblia aí um pouquinho. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Então o dom da fé é uma medida incomum, desproporcional de confiança. 1 Reis capítulo 18, versículo 20. Quem já ouviu falar no profeta Elias? Já ouviu falar no profeta Elias? Eu vou mostrar para você que um dos dons espirituais que estavam sobre Elias era o dom da fé. Aí você diz para mim assim, mas não é todo mundo da Bíblia que tinha o dom da fé, não? Não. Como não vai ser na igreja, como não vai ser em lugar nenhum. Cada um tem o que busca. Cada um tem o que busca. Vou dar um exemplo para você fácil de entender. Uma pessoa que não gosta de ir para a escola, que não gosta de estudar, que não leva a sério
as questões escolares. Você acha que um dia ele vai ter algum diploma, ele vai ser um doutor, ele vai ter alguma formação? Não. Por que não? Porque não é disponível a ele? Não, é porque ele não busca. Ele não se interessa. Cada um só tem o que busca. Cada um só tem o que interessa. É assim que funciona. Então eu pego profetas na Bíblia e mostro para você que eles não tinham o dom da fé. E pego outros e mostro que tinham o dom da fé. Você acha que Tomé, o que andou com Jesus, tinha o dom da fé? Não. Não. Ele tinha fé? Tinha. Tanto é que ele largou tudo para seguir a quem? A Jesus. Mas ele tinha o dom da fé, uma medida incomum de fé? Não. Tanto é que tudo que acontecia ele falava: eu duvido. Se eu não botar o dedo lá onde furou os braços, eu não acredito. Se eu não colocar a mão aonde o soldado cortou nele, eu não acredito. Era apóstolo de Jesus, andava com Jesus, mas não tinha o dom da fé. E quando a gente não tem o dom da fé, é muito difícil permanecer com Jesus. Porque as tempestades sempre virão. As lutas, as dificuldades, os problemas. E quando tudo isso vem, nós precisamos ter uma confiança muito grande em Deus, na mudança daquela situação, para a gente permanecer o quê? Firme. Senão a gente não permanece, a gente vacila. Então olha o que aconteceu com o profeta Elias. O povo de Israel estava se corrompendo. O povo estava deixando de servir a Deus, de buscar a Deus, para acreditar em deuses deste mundo, Baal. Naquela época, uma das divindades se chamava Baal. O povo estava abandonando a Deus para ter outra crença. E aí, olha o que aconteceu aqui no versículo 20. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem aonde? No Monte Carmelo. Versículo 21. Elias se colocou diante do povo e disse, olha como que Elias disse. Sabe quantos que eram os profetas de Baal? Sabe quantos adversários tinham na frente de Elias? 400. Quantos? 400. E Elias sozinho. Mas a confiança de Elias, que tudo ia dar certo para ele, era incomum. Então ele não teve medo de enfrentar os 400. Olha o que ele disse para o povo, todo o povo que estava ali no Monte Carmelo. Até quando ficarão oscilando de um lado para outro? O que é oscilar? Ficar de um lado para o outro. Quando é que uma pessoa fica de um lado para o outro? Quando ela tem o quê? Dúvida. Porque quando ela tem certeza, ela não oscila. Quando ela tem confiança, ela não balança. Ela diz, eu vou botar toda a minha força aqui. Mas você é doido, você vai botar tudo? Eu vou botar tudo aqui, porque eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Elias chegou para o povo e falou, até quando ficarão oscilando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se vocês realmente acreditam que o Senhor, o Criador, é Deus, sigam a Ele. Mas, se Baal é Deus, se a confiança de vocês é que Baal é Deus, então sigam Baal.
Olha a postura de Elias. O povo de Deus tem que ser assim. Isso é o dom da fé. O povo de Deus tem que ser um povo determinado. Tem que ser um povo forte. Você já viu um acidente no trânsito? Normalmente, por que acontece acidente no trânsito? Por causa da dúvida de alguém. Dúvida se entra ou se não entra. Não é que a pessoa dá aquela... Bateu. Dá aquela freada de uma vez que assustou, alguma coisa, deu outra atrás e... Bateu. Sempre que alguém oscila, coisas ruins acontecem. E na caminhada da fé, na caminhada com Deus é a mesma coisa. Na sua caminhada nessa terra é a mesma coisa. É muito forte o que diz lá em Jó. Depois você lê em casa também. Jó. Está escrito assim: o mal que eu temia, esse me sobrevém. Quando eu tenho plena confiança, Deus é comigo, vai dar tudo certo. Não, mas está vindo aquela tempestade ali, mas Deus é comigo, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou profetizar. Por mais que essa tempestade até chegue a mim, mas eu creio que o Senhor vai efetuar um grande livramento na minha vida. Agora, quando eu fico oscilando, ai, mas a tempestade, ai, mas eu vou morrer, ai, mas vai cair tudo, a casa vai cair. Ai, o mal que eu temi, ele me sobrevém e ele destrói a minha vida. Você tem que entender que nós somos formados de três partes. Três partes. Um é o nosso corpo físico, carne. Outra parte é a nossa alma, que é o que nós realmente somos. É o que a ciência chama de psique, de intelecto, o nome que você quiser dar, é o que está aqui dentro. É você, é o que está aqui dentro. E a outra parte é o espírito, que seria o fôlego de vida. É o que junta o corpo e a alma. Por isso que quando o fôlego de vida sai do ser humano, o corpo desfalece. É a ligação, é o pregador de roupa ali, ó. Não é o pregador que prende a roupa no varal? Se tira o pregador, bate um vento, acontece o quê? A roupa voa, não tem nada que fixa. Por isso que todo ser vivo quando morre, todo ser humano quando morre, e até o animal, não estou falando de alma, estou falando do fôlego de vida, isso volta para Deus. Lembra quando Deus criou o ser humano, que a Bíblia fala que Deus soprou nas narinas de Adão? Não está escrito isso? Deus fez o Adão, fez o homem, estava pronto, mas não tinha o fôlego de vida. Deus fez o quê? Soprou. E a Bíblia fala que insuflou os pulmões de Adão. Então deu a ele o fôlego de vida. Quando a pessoa morre, isso volta para Deus. Isso não é você. Isso é o que permite sua alma habitar esse corpo e fazer esse corpo vivo. É o que junta. Sobraram duas partes: a alma e o corpo. Então, se nós somos alma e corpo, observe que vai haver aqui uma dualidade, vai haver uma confusão aqui, ó. Porque o corpo vai pensar de um jeito, vai querer de um jeito. O corpo é matéria, o corpo está ligado a tudo que é físico. Então, para que o corpo se sinta bem, ele precisa ter convicção daquilo que é físico, vai ajudar ele. E a alma não precisa de nada do que é físico. A alma precisa daquilo que é espiritual. Então sempre vai haver um conflito entre o corpo e a alma. Toda vez que alguém enfrenta um problema, o corpo
vai buscar soluções aonde? Físicas, na terra, no remédio, na economia, na inteligência, na ciência, na terapia. O corpo, ele sempre vai buscar naquilo que é físico. E a alma é que vai buscar onde é espiritual. Aí vem aquela questão: o que é que tem dominado em você? O corpo ou a alma? Quando falta em mim o dom da fé, normalmente o corpo vai prevalecer. O corpo vai prevalecer. Porque o corpo vai começar a buscar recursos humanos, naturais, e vai chegar uma hora que ele não vai encontrar e ele vai entrar em desespero. Agora, quando a pessoa tem o dom da fé, ela abandona todo e qualquer tipo de recurso, de confiança, na verdade de confiança em recursos naturais, porque ela tem a convicção que ainda que nada natural possa ajudá-la, existe um Deus todo-poderoso que pode mudar aquela situação e fazer ela ser feliz. Então o dom da fé destaca a minha alma. A falta do dom da fé faz o meu corpo ser mais forte. E quanto mais forte é o seu corpo, mais longe de Deus você está. Porque mais dúvidas você vai ter, mais medo você vai sentir. Quanto mais forte é a sua alma, mais perto de Deus você está. Porque mais confiança você vai ter, mais coragem você vai ter. Então Elias subiu e disse para o povo: até quando vocês vão ficar oscilando? O povo, contudo, ficou em quê, pessoal? O povo ficou em silêncio. Por que o povo ficou em silêncio? Porque realmente o povo estava em dúvida, oscilando. O povo não tinha certeza do que eles estavam buscando, seguindo. Aí olha o que Elias disse, presta atenção, versículo 22. Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas de quem? Do Senhor. Eu sou o único. Mas Baal tem quantos profetas? 450. Então, é um contra 450. Versículo 23. Agora, tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e coloquem sobre a lenha do altar. Mas não ponham fogo na lenha. Peguem o animal, corte em pedaços, coloca sobre a lenha no altar, mas não coloca fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo aonde? Na lenha. Então, invoquem o nome de seu Deus, Deus minúscula lá, como é que ele falou? E eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Diga glória a Deus. Isso é o dom da fé. Você tem coragem de fazer isso?
Que é isso, Bispo Paulo? Isso é só para o passado, para o Antigo Testamento, assim que as coisas funcionavam assim. Mas o Deus não é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre? Não foi Deus quem mudou. Fomos nós quem mudamos. Nós deixamos de buscar este dom da fé. Nós simplesmente ficamos satisfeitos em termos fé. Eu tenho fé, amém. Amém. Nós abandonamos isso aqui, ó. Olha a confiança. Olha a medida em comum. Como é que pode? Isso é loucura. Humanamente falando é loucura. Mas a Bíblia fala que a fé é loucura para os que se perdem. Prepotência. Mas nem prepotência é loucura. Porque humanamente falando não tem como. Como é que você fala assim? Olha, prepara ali naquele altar o animal. Eu preparo aqui. E o Deus que fizer cair fogo do céu, depois que vocês orarem, depois que eu orar, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de verdade. A física, a lei da física, permite um negócio desse acontecer, ser aceitável um negócio desse? Não dá. Ainda que ele soubesse que ia cair um meteoro do céu, como é que ele ia acertar o lugar exato que o meteoro ia cair, a hora, o dia? Não tem. É isso que Deus quer ensinar para mim e para você. Quando nós alcançamos o dom da fé, já não existe mais oscilação nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas dificuldades que enfrentamos. Nós já não balançamos, o nosso espírito já não se abate, a gente já não fica ali esmurecido, desanimado pelos cantos, reclamando. Não! Porque o dom da fé nos mantém fortes, confiantes, vivos. Vai dar certo. Deus é comigo. Deus é maior do que esse problema. O problema é grande, mas Deus é muito maior. E se Deus é comigo, vai dar o quê? Vai dar certo. O final dessa história você já sabe. Os profetas de Baal clamaram, se cortaram, derramando sangue, né? Porque os deuses deste mundo sempre pedem sangue. Sempre. Aí derramaram sangue e aconteceu o quê? Nada. Depois que eles fizeram tudo, não aconteceu nada. Elias ainda zombava deles. Quando eles estavam lá clamando o Deus deles, olha a confiança de Elias. Quantos eram os profetas de Baal que nós lemos ali? 450 homens. Elias zombava deles. Cadê a parte que Elias zombava deles? Acho que é no 29 ou no 30. Coloca para mim aí. Elias zombava. Cadê o seu Deus? Grita mais alto. Quando a pessoa tem o dom da fé assim, não é a palavra negativa do outro que abala ela, não. Pelo contrário, ela tem tanta confiança que quando o outro vem com a palavra negativa, ela fala de um jeito que é o outro que sai com vergonha. A pessoa fala, não é possível. Fulano ficou louco mesmo. Como é que Elias falava? No versículo 30. É aí no 30? É no 27? Cadê o 27? Vamos ler o 27. É o 18, 27. Olha lá. Por volta do meio-dia, Elias começou a fazer o quê? A zombar deles. O que Elias disse? Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Grita mais alto que ele vai te ouvir. Ou talvez esteja viajando,
ou dormindo, de férias, e precisa ser o quê? Acordado. Veja a plena confiança, porque depois dele fazer tudo isso, e se ele ora e não acontece nada também? É aí que eu quero que você compreenda. E se ele clama a Deus e não acontece nada? Quem é que ia sair envergonhado, até morto dali? Era ele. Mas quando o dom da fé está sobre uma pessoa, não existe margem para dúvida. Não existe. É interessante que Jesus Cristo uma vez disse assim: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, como um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e assim se fará. Existem duas mensagens na Bíblia que falam do grão de mostarda. Uma fala do tamanho e a outra fala da qualidade. Quando Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e assim se fará. Jesus não estava falando do tamanho, não. Jesus estava falando da qualidade, porque o grão de mostarda, ele não se contamina com nada. Ele não se deixa influenciar por contaminação de nada. Então Jesus estava falando, se a sua fé for uma fé incontaminada, se você possuir o dom da fé, e esse dom da fé não é contaminado por dúvida, por incredulidade, por nada, então o que você disser vai acontecer. Vai acontecer. É esse aí que fala? É esse aí que fala do como um grão de mostarda? Isso é do tamanho. Depois você acha para mim aí, quando ele fala da qualidade, tem duas mensagens. Então Elias lançou um desafio. E quando ele orou, o que aconteceu? O fogo desceu. E ficou provado que o verdadeiro Deus era o Criador. Você sabia que lá na sua casa todo mundo quer ver isso aí acontecer também? Sabia disso? No seu local de trabalho todo mundo quer ver isso aí acontecer? Porque as pessoas servem a Baal. Estou dando um exemplo aqui, outras crenças, outros deuses. E você diz que serve a Deus, o Todo-Poderoso. Mas elas olham para você e falam, a gente está tudo igual. Não estou vendo diferença nenhuma. Mas quando elas verem o fogo caindo do céu, elas vão dizer, o Deus da Joana, o Deus do José, o Deus da Maria, o Deus do... Esse é o Deus de verdade. Mas o que é que faz tudo isso? O dom da fé. Quer ver outro exemplo fortíssimo? Josué, volta um pouquinho. Josué, capítulo de número 10. Volta mais um pouquinho a sua Bíblia. Nós já vamos terminar. Josué, capítulo de número 10. Hoje eu quero que você leve daqui esse aprendizado e que você a partir de então se interesse pelo dom da fé. Que você busque o dom da fé. Que você já não mais queira apenas ter fé, mas que você procure em Deus esse dom da fé. Peça a Ele para te conceder o dom da fé. Glória a Deus. Abram aí Josué, capítulo 10, versículo 12. Josué, capítulo 10, versículo 12. Certo dia o povo de Israel foi para uma batalha. Só que o povo de Israel, o número de soldados era muito menor do que o número de soldados inimigos. Então, enquanto era dia, estava claro,
com a destreza que Deus dava para eles, o povo de Israel vencia a batalha. Eles conseguiam enxergar o ataque da frente, ele atacava aqui, ele defendia atrás, ele estava vendo. Mas quando anoitecia, eles ficavam em desvantagem, porque aí eles já não estavam vendo mais. Às vezes o outro lá em cima jogava uma lança, jogava uma flecha, ele não está vendo, pegava pelas costas. Então o que eles precisavam para terminar de vencer aquela guerra? Luz. Meu Deus do céu, tem gente que não acredita na Bíblia. E é interessante que a ciência prova que a Bíblia realmente falou a verdade. Ele precisava de luz. E a única luz que existia naquela época era a luz do sol, ou então fogo. Mas numa guerra, o que adiantava você fazer uma fogueira aqui? A guerra por todo um acampamento. Não adiantava nada. Ele precisava do sol. E quem era o líder? Josué. O que Josué fez? Meu Deus do céu. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo. Não foi ali escondido, tipo, vou fazer aqui escondido, porque se não der certo, pelo menos eu não vou passar vergonha. Não! O dom da fé não dá margem para desconfiança, para medo. O dom da fé é plena certeza. Então ele orou ao Senhor na frente de quem? Do povo. Para todo mundo ouvir. Para todo mundo ver. E ele disse. O que ele disse? Que o sol pare sobre Gibeon. Gibeon era uma terra, uma região. E a lua sobre o vale de Aijalon. Ou seja, o sol para onde está e a lua para aonde está. Não se movam. É engraçado que alguém vai dizer assim, não, bispo, olha como é que a Bíblia está errada. Todo mundo sabe que o sol está sempre no mesmo lugar. Quem se move é a terra. São os planetas que giram. Beleza, ele não tinha essa informação científica. E nem você, antes de aprender na escola. Quando você olha para o céu, parece sim que é o sol que está se movendo. Sai do leste e se põe no oeste. Parece que é o sol que se mexe. Parece que é a lua que se mexe. Essa era a ideia que ele tinha naquela época. Mas você vê que é tão forte que ele tinha essa ideia, que era o sol que se mexia, que era a lua que se mexia. Então ele ora para o sol, ele ora e ele profetiza que o sol pare onde está, que a lua pare onde está. Naquele momento, quem parou não foi o sol, não foi a lua, foi a terra. Quer que eu te prove isso? De 4 em 4 anos nós temos um ano chamado bissexto. Estude na sua casa, pegue seu computador, pegue os livros de ciência. Os cientistas não conseguem explicar. A única coisa que eles conseguem dizer é que por algum período na história do universo, o nosso planeta parou por algumas horas. E essas horas que ele parou, é aonde dá essa falta de horas no ciclo, que forma o ano bissexto e por aí vai. Estude e você vai ver. Eles não sabem, na verdade eles sabem que aconteceu, mas não reconhecem que foi o quê? A oração de Josué. Mas parou. Você já mandou o sol parar alguma vez? A lua? Ô sol, eu estou fazendo uma viagem aqui, ó. Fica aí mais 2 horas até eu chegar lá. Que isso, bispo Paulo? Você não tem jeito não. Entendeu quando eu falei da alma e do corpo aqui, ó? Quando o meu corpo é muito mais forte, ele procura argumentos físicos, naturais,
para dizer que pode ou que não pode. Quando o dom da fé está sobre mim, eu não quero nem saber. Eu apenas acredito que aquilo é possível porque Deus é maior do que aquela situação. O que aconteceu no versículo 13? Lê para mim o 13 lá. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Imagina. Então aproximadamente o sol deve ter ficado parado ali umas 9 horas. Mais ou menos, de 9 a 12 horas, não sei. No mesmo lugar. Não sei, imagina o que é isso. Isso é o que pode acontecer na vida de qualquer ser humano que busca em Deus o dom da fé, que acredita nos dons espirituais e procura em Deus esse dom da fé. Senhor, eu quero demais ter esse dom da fé. Claro que não é para sair brincando, né? Igual tem gente que assiste filme e fala, se eu tiver isso eu posso jogar uma magia ali e fazer assim. Não, não é isso. Vou ganhar na loteria, vou ter a visão, vou ter o dom da fé, eu vou jogar o 45, 22, 17, 38 e 99 e vai dar esse jogo. Não é para isso. Os dons espirituais não é para isso. Os dons espirituais é para que você se aproxime de Deus e para que você venha servir ao próximo. Imagina que tem alguém perto de você precisando tanto de ajuda. E se você possui o dom da fé, você vai ter autoridade para orar por aquela pessoa, para profetizar. E aquela pessoa vai ter a vida dela transformada. A sua própria vida abençoada. O dom da fé faz de você uma pessoa diferente. Faz de você uma pessoa especial. Sua família olha para você e te respeita, não pela sua pessoa, mas pela medida incomum de fé que existirá em você. Seus colegas de trabalho vão olhar para você e falar, não, o próprio Deus está com essa pessoa, não é possível. Fulano às vezes enfrenta situações assim terríveis, mas ele diz que vai vencer, ele vence. Eu preciso aprender com ele como que isso acontece. Aí vai ser a hora de você falar de Deus para aquela pessoa, falar de Jesus para ela, falar do poder de Deus para ela. Vai ser a abertura para você apresentar o reino de Deus para aquela pessoa. Procure o dom da fé a partir de hoje. Busque o dom da fé a partir de hoje. Tenha em você o dom da fé a partir de hoje. E absolutamente nada te será impossível. Eu poderia dar um monte de exemplos aqui mais, mas eu acho que esses dois bastam. O dia que um homem falou que ia cair fogo do céu, e caiu. E um dia que o outro falou que era para o sol parar, para a lua parar, e parou. E eles venceram a guerra. Tudo é possível quando você crê. Quem entendeu a palavra? Você acredita nessa palavra? Acredita no dom da fé? Então busque para você a partir de hoje. Toda oração que você fizer, todas, não se esqueça de colocar no meio da sua oração, Senhor, por favor, concede a mim o dom da fé. Eu não quero apenas ter fé, eu quero alcançar o dom da fé. E você vai ser uma bênção.